Então, inovação tecnológica, eu sou o maior fã da inovação tecnológica, mas eu posso dizer para vocês hoje que metade dos meus contratos são obras que estão em andamento, com modelos tradicionais, e que eu tenho que ir para o canteiro resolver o problema de produtividade. Então, é lógico que eu acompanho a inovação tecnológica, mas eu também me esforço muito para conseguir ser produtivo e competitivo em metodologias e abordagens tradicionais. Porque o nosso mercado é esse. Se você hoje for trabalhar TR+4 alvenaria estrutural e for deixar sua laje para 5 dias, qualquer cara em qualquer canteiro faz alvenaria fabricando bloco no canteiro, levanta o prédio com ciclo de 5 dias em alvenaria estrutural. Então ele não investiu nada em forma e faz no mesmo prazo que você. Mesmo que você seja um dia mais rápido que ele vai estar entregando a obra um mês depois de você. Quem é mais competitivo? Faz sentido o que eu estou falando, gente? Para uma obra ser focada em Lean Construction, primeiro, a gente tem que focar a obra em taxas de produção constante. O que quer dizer ritmo de produção? Tá? Para quem nunca leu sobre Lean Construction, eu posso falar para vocês o seguinte. O Lean Construction ele tem 3 princípios que a gente tem que tentar administrar durante a produção. O primeiro deles é, se você vai entregar valor para o teu cliente, domine a cadeia de valor. Entenda como aquele valor é gerado no canteiro e se esforce para gerar valor com o mínimo consumo de insumos. Segundo, sempre trabalhe com fluxo contínuo. A minha fábrica, a Toyota, não para. A nossa obra, eu não posso falar de fluxo contínuo, mas eu posso falar de ritmo de produção. Eu posso falar de taxa de produção constante. Terceiro princípio, sempre busque produção puxada. Produção puxada é, sempre quem está jusante determina o que tem que ser executado a montante. Está claro isso? Não está tão claro. Vocês vão ver daqui a pouquinho que na interface com os setores da organização, normalmente a obra é vítima da ineficiência dos departamentos. E é exatamente isso que o Fábio mencionou na BKO, que eles estão tentando evitar. Tá certo? Vocês perceberam que todas as etapas de planejamento iniciais da obra sempre tinha lá planejamento e produção? Não existe chance de a gente ter um plano de ataque consistente se a produção não interferir em concepção. Não interferir na forma como os fornecedores vão ser contratados. Esse desafio é fundamental. Uma obra Lean tem que estar focada em taxa de produção constante. Ritmo. O ritmo é fundamental. Além disso, se eu defino que eu vou fazer a minha alvenaria em 5 dias, porque a minha laje foi feita em 5 dias, tá certo? Qual vai ser a demanda que eu vou ter de insumos e de logística para que eu consiga escorar o ciclo que eu desenhei? Então, a gente criou um documento chamado Desenho do Processo de Produção, DPP. O DPP é Detalhe o Meu Ciclo. O que significa, o que é um DPP? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Nele eu defino quantas pessoas fazendo o quê, em que dia. Não adianta eu chegar no canteiro, vou lá no 3º andar e pergunto para o cara da impermeabilização, vai acabar no prazo? Fica tranquilo, vai terminar no prazo. Chega na sexta-feira que termina o ciclo e não conseguiu terminar. Eu tenho que ter metas de curto prazo e tenho que estar preparando a minha equipe para que eles entendam o que tem que ser feito a cada dia, para que o ciclo seja uma consequência do trabalho deles, e não uma forma de eles buscarem a meta a qualquer custo. E aí, a gente também busca a aplicação do conceito de produção puxada. Quando a gente fala de produção puxada, a gente tem que dividir os nossos fornecedores. Eu tenho fornecedores que são internos à minha empresa, e tenho fornecedores que são externos à minha empresa. Quando a gente está falando de produção puxada, gente, como é que funciona normalmente o processo de contratação? O engenheiro emite uma requisição, o pessoal de suprimentos tem o planejamento da obra na mão, eles sabem que hora que vai ter que começar aquele serviço, ou que tem que ser entregue aquele material, e eles têm uma limitação que é a verba orçada, eles têm que contratar abaixo da verba orçada. Só que só contratar por preço unitário não garante o desempenho do empreiteiro no canteiro.
Se por acaso o meu departamento de suprimentos contratar focando o ritmo que o empreiteiro vai ter que dar no campo, eu consigo trazer dentro do contrato as diretrizes que vão definir a forma como eu vou receber serviço no campo, como eu vou estar trabalhando o conceito de limpeza, como é que vai ser meu conceito de terminalidade. A terminalidade tem que aparecer no contrato do cara. O ritmo de produção está no contrato do cara. Eu fiz um trabalho para o templo da Igreja Mórmon em Curitiba. Quando a gente soltava uma carta convite, um edital para concorrência, fazia parte da carta convite um anexo que era o plano de ataque para o serviço que estava sendo contratado, detalhado por pessoa. Juridicamente, eu não posso obrigar um fornecedor a usar o plano que eu desenhei, mas a gente falava que aquilo era a melhor expressão do que a gente imaginava que deveria ser feito. Se ele tivesse uma sugestão melhor, toda a liberdade, mas não podia ser pior. Com isso, a gente nivelava todos os fornecedores por cima. Os 3 melhores fornecedores, antes de sentarem com o diretor para definir o desconto comercial, sentavam comigo para discutir o plano de ataque. Não para poder ver se encaixava o prazo, mas para saber e entender como é que ele podia reduzir o custo dele. Se ele reduzisse o custo, ele não precisava ter prejuízo, dar um desconto comercial. Ele estava dividindo uma parte da economia que ele estava tendo pela forma como a gente tinha planejado a obra. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Para quem não conhece uma linha de balanço, essa é uma linha de balanço. Na ordenada, eu tenho os pavimentos, na abscissa eu tenho o tempo, cada reta me representa em que instante eu estou executando que pavimento. Essa aqui é uma obra típica, um prédio, tá certo? Que vem com um ciclo de obra bruta, com uma batida, a gente chama de batida, um pavimento por semana, ou a cada 6 dias. E daí, na fase de acabamento fino, como o ciclo é muito mais rápido, uma reta é mais inclinada, significa que eu faço mais serviço no mesmo intervalo de tempo, eu esperei de tal maneira, nesse caso aqui, era a porta. Eu estou entrando com a porta quando a massa corrida terminou. Então, eu entro com a porta pronta para depois ir com tomadas, louças e metais, limpeza e acabamento da obra. Essa é a cara de uma obra planejada com conceito de ritmo. Vocês não precisam usar o gráfico Excel, vocês podem simular isso em Project, em Primavera. O importante é o conceito do ritmo. Quando a gente está falando em ritmo, para a gestão da produção, mais importante que medir o executado é criar um cenário onde a produção consiga atingir metas. O que eu percebo? Muitas empresas me procuram para fazer um trabalho no campo. Vai lá, eu preciso que você faça uma medição e descubra onde está o atraso. Desculpa, mas isso não agrega valor. Você já sabe onde está o atraso. Eu tenho que ir no seu canteiro para construir cenário e trazer tua obra de volta. Se você está me pagando para ir no seu canteiro, eu tenho que contribuir com aquilo que eu tenho, expertise, engenharia. E aí a expertise e engenharia de todo mundo na mesa vai trazer tua obra de volta para o prazo. Eu não estou falando que medição não é importante, mas medição é um modelo reativo. Eu espero o desvio acontecer para tomar uma atitude. O que eu estou falando aqui é look ahead, olhar para frente, dominar o processo de produção, entender o que vai acontecer e me preparar para aquilo, antes de virar incêndio. Perguntas fundamentais. Numa obra programada com base em ritmo, eu nunca pergunto em que dia termina, mas eu pergunto, começa no dia programado? Quais são as restrições que eu tenho para que comece no dia que eu programei? Tem um ciclo de 2 dias no acabamento. Tão importante quanto começar no prazo vai manter o ritmo? O que adianta eu começar meu gesso no prazo se eu preciso de um ciclo de 2 e o cara me entrega 4? Vocês concordam comigo que se eu desenhei minha obra para 2 dias de ciclo e alguém no processo me entrega com 4 dias, todo mundo que vem depois vai poder trabalhar com 2 dias de ciclo ou não? Vai ser obrigado a trabalhar com 4. Tive um problema no campo. E daí o que vocês fazem? Segura a medição do cara. Troca o empreiteiro. Tá certo? Isso resolve algum problema? Essa é a solução padrão, mas está muito longe de ser a solução ideal. Além disso, a manutenção do ritmo depende de uma definição muito precisa da sequência executiva. De quantos caras eu vou alocar no serviço? Quais são os critérios de terminalidade? Qual é a demanda de logística interna desse pacote?
O que é a logística interna? Está claro para todo mundo? Logística interna é quanto eu vou ter de movimentação horizontal e vertical para escorar o ritmo de produção que eu preciso ter no pavimento. E a logística externa? Qual é a frequência de entregas que eu tenho que ter da minha cadeia de fornecedores para que meu ritmo de produção seja alimentado pela minha logística interna? Então, faz sentido para vocês eu falar que eu comprei uma carreta de blocos porque a carreta, o frete é mais barato do que o caminhão trocado? Tá certo ou tá errado? Para o cara de suprimentos, ele comprou abaixo do orçado, ele diminuiu a verba do frete. Mas se a minha obra ficar numa pirambeira, onde a carreta não sobe, e a carreta vai ter que descarregar na esquina da obra, e eu vou ter que alugar uma bobcat, 2 ajudantes, para botar todos os blocos para dentro na caçamba de uma bobcat. Ficou mais caro ou mais barato? Vocês percebem? A logística externa, ela tem que ser montada a partir da definição clara da demanda de logística interna. Quando eu entendo como é que eu vou movimentar meu material no canteiro em cada instante da obra, aí sim eu vou definir as minhas diretrizes de contratação com os meus fornecedores. E daí a importância daquilo que o Fábio falou, de logo antes do orçamento da obra, você já ter o plano de ataque montado. Porque ali você já sabe quais vão ser as suas demandas ou quais vão ser os principais pacotes. Isso é uma oportunidade, não é uma ameaça. Eu não estou correndo atrás de enxugar custo de frete. Eu tenho uma obra para acabar dentro do prazo, do custo e da qualidade. Ou qualidade, prazo, custo, ou custo, prazo e qualidade, não importa. Importa sim, para cada empresa tem uma solução diferente. Legal. Então está claro para vocês que se eu estou planejando uma obra com base em linha de balanço, cada reta dessas tem que ter um DPP? Eu tenho que mostrar como é que aquele ciclo vai acontecer. Esse DPP tem que ser elaborado de tal maneira que todos os envolvidos percebam as metas parciais de cada ciclo. Com isso, abre caminho para uma organização do trabalho focada em célula de manufatura. Esse é o desafio. Se vocês forem sair daqui, alguns de vocês já viram, tem um evento que vai ter no dia 6 agora, quarta-feira que vem, para discutir cadeia de fornecedores na construção. A ideia é, eu não posso contratar só com base em preço. Eu tenho que contratar com base em preço e desempenho. Tá certo? Quando eu estou reorganizando o meu trabalho dentro do pavimento, eu estou tentando viabilizar que cada equipe de produção... Alguém já leu alguma coisa sobre Toyota, sobre Volvo? Alguém? Então, vocês sabem o conceito de célula de manufatura? Qual foi a grande mudança que a Toyota fez em relação à Ford? Ela fez 2 coisas. Primeiro, desenhou uma fábrica para parar menos que a Ford. Segundo, na Ford, se vocês lembrarem do filme do Carlitos, na Ford o cara tinha que ter mão, não precisava ter cabeça, não precisava nem saber falar inglês. Tá certo? O cara tinha que saber apertar parafuso. Na Toyota, eles tiveram um processo chamado autonomação. Autonomação não é fazer robô em obra ou na fábrica. Autonomação era dar autonomia para as equipes. O cara do chão de fábrica apertava um botão e a fábrica para. E até hoje, quando acende uma luz amarela na sala do diretor, ele tem 15 minutos para chegar na máquina para entender por que alguém apertou o botão e a linha parou. Todo mundo trabalha para a linha. O conceito de célula de manufatura significa que grupos autônomos têm autonomia, são autônomos, evidente, têm autonomia para definir ritmo de produção, sequência, qualidade, eles têm uma meta e eles vão buscar juntos a meta. Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer uma laje. No primeiro dia eu tenho 2 carpinteiros passando eixo e gastalho, de tarde meus primeiros carpinteiros montam forma de pilar, no segundo dia eu já estou soltando fundo de viga, no quarto dia eu estou soalhando, no quarto dia à tarde eu já enchi pilar, estou travando e alinhando para encher no quinto. Vocês concordam comigo que cada dia, cada carpinteiro assumiu uma função diferente? E os carpinteiros se organizaram de tal maneira que eles não deixam a peteca cair e vão concretar a laje no quinto dia? Esse é um exemplo clássico de célula de manufatura. Um grupo que tem autonomia para definir o que tem que ser feito para buscar o prazo. Legal. E funciona bem, não funciona? É fácil tocar a estrutura numa obra. Bateu o ciclo do tipo, ele vai embora. Agora, por que eu contrato a estrutura por ciclo, só pago o metro cúbico lançado, e contrato a alvenaria por metro quadrado? Por que eu não posso pagar a alvenaria por pavimento?
Por que quando o meu empreiteiro vai para o campo, ele tem 2 caras bloqueiros que fazem 40 metros por dia e carrega nas costas um cara que faz 20? Mas é primo dele, deixa lá, tá bom. Eu vou te dar o ciclo. Vocês concordam comigo que quando eu não domino o processo, o grupo para de se organizar e eu perco a chance de manter meu ciclo? E daí a alvenaria, daí o que ele faz? Ele bota uma segunda dupla, mas tem que ser uma dupla separada em andar diferente, porque aqueles 2 caras só trabalham sozinhos no andar. E daí eu sou obrigado a dar 2 andares de alvenaria para o mesmo empreiteiro. E daí ele vai demorar o dobro do tempo para fazer cada andar. Mas na média, ele está me entregando no ciclo que eu quero. Só que a primeira vez eu tive que dar um salto. Concordam comigo? Porque eu estou demorando o dobro do tempo. Eu demoro 2x para entregar 2 pavimentos. O ciclo médio é x, só que eu estou parado no tempo. E quem vem depois da alvenaria? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muito bem. Como é que eu enxergo esse problema? O primeiro estágio de uma obra Lean é focar a estabilização do canteiro. Primeiro passo, executa o que você planejou. Você tem um plano semanal, plano de curto prazo, vai para o campo e execute. Esse plano semanal ele tem que ser elaborado com base não num filtro do project. Ele tem que ser baseado naquilo que a obra efetivamente vai conseguir executar na próxima semana. Porque se não tiver comprometimento das equipes, o que você vai fazer é chegar na reunião de sexta-feira e ouvir um monte de excelentes desculpas para o serviço não ter sido feito. E aí eu falo para o meu time que é preciso ter pegada. Pegada não é da bronca. A forma como o planejador conduz a reunião semanal é muito importante, porque ele não pode aceitar eu atrasei 3 dias na entrega da argamassa no canteiro, então meu embolso atrasou 3 dias. A questão é, como é que eu faço para trazer minha obra de volta? A cada semana, comprometendo a minha equipe, o cara está na mesa comigo e nós vamos discutir formas juntos, sem prejudicar o empreiteiro, porque a coisa mais bacana que pode acontecer num canteiro é exatamente o cara medir muito. Porque quanto mais ele está medindo, mais minha obra está andando. Alguém tem alguma dúvida disso? Estabilizar o processo no campo é o primeiro passo. Indicadores de aderência e desempenho são muito bons nessa hora. Por outro lado, a gente já discutiu que a obra falha no plano porque ela se relaciona com planejamento, suprimento, orçamento, projeto, contas a pagar, RH, e normalmente ela é um cliente desses departamentos. Ou seja, eles são fornecedores internos da minha obra. Vocês concordam comigo que eu vou ter uma aderência no campo alta quando todo mundo funcionar bem? Se um cara daqui falhar, vocês concordam que a minha aderência é baixa? E é por isso que a falha, os motivos do não 100% na aderência. Falta material, falta gente. Porque alguém falhou no processo. Meu contas a pagar não pagou no dia, o cara faz uma greve, perdi 2 dias de produção. Ou o RH não me botou equipe com crachá na hora, então eu não consegui fazer a entrada da equipe no canteiro no prazo certo. Seja lá o que for, a obra não pode mais ser vítima da ineficiência da cadeia de fornecedores internos. O que ela tem que fazer? Ela tem que inverter a pressão. E foi aquilo que a gente viu que o Fábio falou. A obra define um plano de ataque, define uma forma de se conduzir e passa isso como meta para os departamentos. E aí todo mundo passa a trabalhar em função das metas de produção. Então, se eu preciso de um ciclo de 2 dias no drywall, suprimentos não vai contratar o cara que me dá 5% abaixo do custo, não importa com que equipe. Ele vai buscar 3% abaixo do custo com equipe que me dê 2 dias de ciclo. E aí, gente, eu posso falar que esse aqui é o primeiro estágio de Lean Construction. Muita gente faz isso hoje no Brasil. Estágio 2, comprometer a cadeia de fornecedores internos. Estágio 3, buscar fornecedores externos e trazer deles a expertise. Eu estou falando aqui de projetista, fornecedores de materiais e prestadores de serviço. Pouca gente faz. Pouca gente faz. Foi uma surpresa eu ter visto hoje um esforço do Joelson na Tecnisa. A gente já tinha chance de ter trabalhado algumas ideias dessa no passado, mas ele está buscando isso em fundações e terraplenagem. O Fábio, pelo que eu entendi, ele está fazendo isso em quase todo o serviço. Isso é uma vantagem muito grande. A evolução sempre vem do estágio 1 para o 3. Você primeiro estabiliza o campo, para de ter incêndio, para depois vir a montante e buscar melhoria de eficiência. Tá legal, gente? Essa é a forma como eu enxergo a aplicação do Lean Construction no nosso mercado, tá certo?
O Lean Construction parte do princípio que dominar o fluxo é tão importante quanto dominar o processo. Não adianta ter uma FVS fantástica se meu ciclo não está sendo obedecido. É um convite, estou dando tiro no meu pé, convite ao fracasso. Muito bem, chega de teoria, não? Fala do case. Esse é o case, Golden Flat. Térreo mais 22 pavimentos, 16 mil metros quadrados aproximadamente de área construída, 19 suítes por pavimento, 323 unidades. Eu tenho aqui embaixo, eu não tenho subsolo, eu tenho um térreo, depois eu tenho 2 pavimentos de garagem e 2 pavimentos de lazer. Um de centro de convenções e outro fitness, sauna e piscina. A estrutura convencional, nada pré-moldado, nada de sofisticação. Vedação em blocos de alvenaria cerâmica, blocos cerâmicos. A fachada tinha alguma inovação, fachada em painéis de granito, que foi um pedido da gente, porque esse desafio foi muito interessante. São clientes de muitos anos da gente, e eles falaram assim, eu tenho uma obra que foi contratada para a Copa do Mundo, tem verba e interessa terminar o mais cedo possível. O que você pode fazer? E daí a gente sugeriu de vir com uma fachada pronta, de baixo para cima. Isso implicava, tá certo, painéis unitizados. E a gente adotou essa estratégia na fachada. A data do contrato era maio de 14 e hoje é maio de 13. A gente ganhou 1 ano nessa obra. Como? Dê uma olhada. Esse aqui é a cara típica de uma obra de hotel. Uma obra de hotel geralmente é um corredor com um monte de quartos dos lados. Normalmente as instalações de teto são instalações simples que você consegue fazer rapidamente. E no meu corredor eu tenho a concentração de toda a infra que vai alimentar os quartos. A gente começou a estudar esse ciclo e deixa eu só mostrar as fotos de como era o hotel. Essa construtora, ela tem também uma marcenaria, ela entrega toda a parte de marcenaria da obra e também toda a parte de porcelanato e granito. Então, o escopo da nossa entrega é a cadeira no quarto, colchão posicionado, só não vai entregar o copo na prateleira porque eles têm medo que quebre. Nós vamos entregar, tem um lugar fora que está fazendo um kit de itens que são itens de acabamento fino. Então, ele já tem até uma sequência de como eles vão ser colocados na caixa, de tal maneira que eu tire primeiro, eu tire por último que eu vou colocar, eu tire primeiro que eu vou botar primeiro. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Tá legal. Problema de lógica. Isso aqui é a sauna e o fitness. Isso aqui é o lobby. E aqui é o fitness, né, do lado da sauna. Legal. Dá uma olhada. A gente foi desenhar a linha de balanço para essa obra. O que a gente tinha lá? Imagina o seguinte, estrutura, uma coisa interessante. Quando eu monto o meu plano de produção, tem 2 grandes vertentes. Eu já participei de algumas obras muito grandes, E é muito comum, em obras importantes, que a estrutura do orçamento, a EAP, que nem o nosso colega falou, José Eduardo, tá certo? Ela reflita aquilo que está no meu orçamento. A EAP tem a cara dos itens de orçamento. Eu costumo fazer diferente. Eu coloco a EAP ligada à sequência da execução. Por exemplo, para mim interessa soltar a prumada mais cedo, porque se eu solto prumada e eu tenho algum fechamento de shaft, eu elimino o arremate do pedreiro no pavimento. Daí quando o pedreiro passa, ele já passa fechando a alvenaria. Se eu não tiver arremate, todo o meu revestimento vai ser feito sem arremate. Então quer dizer que eu vou conseguir terminar a obra sem arremate? Sonha, né? Legal. Muito bem. Esse aqui é o ritmo da minha estrutura. 5 dias. Essa empresa concreta cada laje em 1 semana, é um relógio. Depois dos 28 dias para a tirada do reescoramento, a gente entrou com prumada e marcação, que é o tal do pacote 1, a gente já vai falar disso. 5 dias depois, entra a elevação da alvenaria. Alguém entendeu? Alguém tem dúvida de por que é 5 dias depois? Se eu faço um pavimento a cada 5 dias, vocês concordam comigo que no 6º dia, a equipe do meu pacote B já está no 2º pavimento? Se ela está no 2º pavimento, meu primeiro pavimento não tem ninguém.
qual é a melhor hora para entrar o próximo serviço no primeiro pavimento. É quando a equipe do serviço anterior subiu. Não foi no 5º dia? Então, no 6º dia, eu começo meu serviço aqui. Entenderam a ideia? A distância entre as retas é exatamente o tamanho do meu ciclo. 5 dias. A obra ideal, por que elas são sempre retas paralelas? Eu não sei quantos metros quadrados de gesso liso eu vou ter, mas se a minha alvenaria está com ciclo de 5, eu vou buscar ciclo de 5 no gesso liso. Aproveitar a chance que a minha obra está dando. Estou cansado de ver gráficos assim, onde as empresas não se preocupam com os pacotes de serviço. Então, eu tenho vários ciclos de 5, de repente vem um de 7, para depois voltar com 5. Não vai dar certo. Porque se eu diminuo a produtividade, naturalmente, quem está jusante vai diminuir junto. Quando um cai, cai todos. É um dominó. E aí eu tenho meu terceiro serviço e assim por diante. Essa obra, ela teve 29 pacotes de serviço. O nosso gráfico tinha 29 retas. Tá? E daí, um belo dia, a gente estava estudando esse planejamento e a nossa reunião era semanal. E nessa reunião semanal tinha o gerente da obra, o engenheiro da obra, toda a equipe de apoio à produção, que era mestre, encarregados e estagiários, e tinham 2 representantes de projeto, um por causa do projeto executivo e outro para já cuidar do acabamento, porque a gente estava muito preocupado com o protótipo do quarto, e tinha o gerente de suprimentos. Qual foi a ideia de trazer projetos e suprimentos para a reunião? A ideia é que se eu tenho que fazer obra rápido, eu preciso dominar o ritmo de contratação. Se eu tiver algum problema de projeto ou suprimentos, eu tenho que resolver na hora. Se a gente tiver que parar a reunião para ligar para o fornecedor, nós vamos parar a reunião para ligar para o fornecedor. Vocês não vão lembrar, mas esse prédio tem 4 elevadores. Quando foi contratado, eles iam entregar um elevador e depois mais 3. Não, desculpa, era 2. Então, eles iam montar o primeiro elevador, iam montar o segundo elevador, depois iam para montar 2 elevadores. Vocês concordam comigo que eu teria 3 ciclos de montagem de elevador? Quando a gente percebeu isso e percebemos que a obra ia adiantar, a gente pediu para o cara de suprimentos na hora, sair da sala, ligar para a empresa de elevador, marcar uma reunião. Ao invés de fazer 2, a gente quer 2. E a gente garante a data da casa de máquina. Vocês entenderam o que eu falei? Não é fácil, mas ele conseguiu. E a gente conseguiu entregar 2. Com isso aí, eu tirei um ciclo de montagem de elevador num prédio de 22 pavimentos. 30 dias? É um bom tempo. Razoável? Legal. E daí eu estava lá no canteiro, e daí perguntei para o pessoal. Me diga uma coisa, vocês fazem uma laje em quantos dias? Em uma semana. Ótimo. Então a alvenaria vai ser em quantos dias? Vai ser em uma semana. Legal. Então quer dizer que se vocês fazem 19 suítes em uma semana, quer dizer que vocês fazem 4 suítes por dia? Não, eu faço 19 suítes em uma semana. Não faço 4 suítes por dia. Daí eu perguntei, por quê? E daí eles falaram, não sei, tá certo? Eu faço um pavimento por semana. Daí eu perguntei, me diga uma coisa, quantos pedreiros você vai colocar? Eu vou botar 8 mais 4. 8 pedreiros, 4 ajudantes. Legal. Quantos caras se precisa para fazer um quarto em um dia? Pô, o que é o quarto, gente? Depois que eu fiz a parede de periferia, é a parede de divisão e a entrada do corredor. Era 2 tapas, muito simples. Falou, olha, eu acho que com um pedreiro eu faço em um dia. Então quer dizer que se você fizer com 4 pedreiros, você me tira 4 apartamentos por dia? Posso tentar. Só que daí você não vai precisar de 4 ajudantes. Você vai precisar de 2. É verdade. A marcação já vai estar pronta, a parede do fundo do shaft já vai estar levantada, o perfilado está colocado, o teu fechamento de shaft está na mão. É verdade. Vamos tentar? Vamos tentar. E aí a gente estruturou o processo para trabalhar. Ao invés de dividir controlar meu prédio por pavimento, a gente dividiu o prédio em 3 blocos. E cada bloco, esse aqui tinha 7 quartos, 6 quartos, 6 quartos. Eles continuam fazendo alvenaria em 5 dias. Mas só que eles vão me entregar cada bloco em 2. Entenderam a ideia? Tão simples. Qual o impacto que isso dá na minha linha de balanço? Vocês concordam comigo que o meu serviço C, antes ele começava em que data? Depois, se eu assumir que aqui é data 0? Não era na data 6? Agora ele vai começar em que data? Na 3. E o serviço E? D, desculpa. E o serviço D? Ele vai começar em qual data?
Antes ele estava começando em qual data, lembra? Era 6 com 5, 11. Agora, que dia que eu comecei meu serviço C? Não foi na 3? Vai acabar em que dia o meu bloco? Na 4, 3 e 4. Vocês concordam que ele vai começar no 5? Antes ele começava no 11. E cada reta que eu ando para a direita, eu estou tirando o prazo da obra. Resumindo, no final da obra a gente tirou 6 meses de produção. Quase. Não diminui o pacote. Eu mudei a unidade de controle. Quando eu mudei a unidade de controle de pavimento para bloco, eu comecei a definir para minhas equipes de produção escopos menores, mais controle, mais domínio do meu processo, menos gente no andar. Como os serviços eram simultâneos no pavimento, o mesmo encarregado podia supervisionar 2 ou 3 equipes sem sair do andar. O controle da terminalidade ficou melhor, o meu consumo de hora de guincho ficou menor. Nessa obra, o ciclo da cremalheira no começo era 12 minutos. Era 5 viagens por hora. A gente chegou no pico, a gente mudou a jirica para poder caber 2 jiricas na cremalheira. A gente mudou a sequência de subida de material. A gente baixou o ciclo para 6, 6,5 minutos por viagem. Chegamos quase a 10 viagens por hora. Com 2 cremalheiras. A gente dominava a movimentação vertical e cobrava dos caras desempenho no campo. Vocês entenderam a ideia? O que vocês acham? Fácil? Papel aceita tudo. O que vocês acham? Deu certo? Deu certo, a obra acabou. Mas com que custo? O que vocês acham? Alguém quer arriscar? Deu certo de cara? Não deu. Quando a gente chamou o gerente da obra, o engenheiro da obra, o mestre da obra e o principal empreiteiro, eles falaram, isso não vai dar certo, vai me comprometer. Eu vou fracassar, eu não posso correr esse risco. Daí eu tinha que, de alguma maneira, garantir que o ciclo de 2 dias era factível. E daí a gente fez um desenho do processo de produção do meu pacote 1, que tinha como escopo limpar e chapiscar a estrutura. Essa limpeza da estrutura não é tirar prego, tapar bicheira. A limpeza da estrutura é escovar para tirar o desmoldante. Soltava o meu chapisco rolado com servente 1 em 4 horas e meia. Estou falando de um bloco, hein? Fazia marcação de alvenaria com pedreiro 1 e pedreiro 2, com mais um ajudante, nivelamento de piso, furação de pilares, chumamento de ferragem, tiro e tela, elevação de shaft, talisca, encunhamento, limpeza da frente de serviço. Talisca e encunhamento? O que é isso? Como é que eu posso taliscar e encunhar se eu não fiz alvenaria? Acontece que dentro do meu ciclo, vamos lá, vamos por partes. Vocês concordam comigo? Se eu pegar toda vez que aparece S1 aqui e somar, tá certo? O que vai acontecer? Eu vou ter aqui homens-dia para o meu pacote? Certo ou errado? Se eu pegar S1, S2, P1, P2 e somar quantas horas eles estão alocados, eu sei quantos homens-dia eu tenho para aquele pacote. Se eu dividir o homens-dia por dias de ciclo, vocês concordam que eu tenho análise dimensional, homens por ciclo? Eu defini minha equipe. Quando eu travei minha equipe em 2 pedreiros e 2 serventes, ficou sobrando algumas horas do S1 e S2. O que a gente fez? O mesmo cara que dá suporte para a produção no pacote 1, para ele não ter ociosidade, ele está indo fazer encunhamento e talisca, ajudando a produção em outro pavimento. Vocês entenderam o que eu falei? Isso aqui é um exemplo de célula de manufatura. A gente definiu um escopo amplo, fugir da composição de preço unitário tradicional e tarefei 2 caras, 2 oficiais mais 2 pedreiros, 2 ajudantes, para fazer esse monte de serviço. Se eu tivesse vindo pela composição de preço unitário tradicional, vocês concordam que aqui eu teria pedreiro, ajudante, pedreiro, ajudante, pedreiro, ajudante? Vocês lembram hoje cedo, teve alguma apresentação que tinha lá 0,10 horas de armador, 0,10 horas de ajudante? Lembram disso? Eu preciso de 0,10 horas de ajudante o tempo todo? Não. Por que naquele histograma de mão de obra do Joelson tinha lá 1000 ajudantes no canteiro? 1000 ajudantes, Joelson? Tá certo? Gente, isso aqui, ó, é o desenho do processo de produção do pedreiro 1, pedreiro 2, servente 1, servente 2, de meia em meia hora, primeiro dia e segundo dia. É fácil? Não é tão fácil, não é tão fácil. Mas é que tá, dá uma olhada. Evidentemente isso aqui é teórico, mas a gente tinha isso aqui do lado.
a minha meta do dia 1 era 100% da marcação, 65% de elevação do shaft, 2/3, limpeza e chapisco do N+3 e limpeza e logística do pavimento. Os caras tinham isso aqui e eles compraram essa ideia. Agora, vocês concordam comigo que essa mão de obra é própria? Eu já tinha falado para vocês. E a mão de obra sendo própria, eu podia negociar a tarefa. Quando eu reduzi a equipe, 1/4 do que sobrou da verba eu repassei para a equipe. Fiquei com 3/4 para a obra. Entenderam o que eu falei? O cara ganhou mais, ele não saiu da tarefa 1 minuto e correu atrás do resultado o tempo todo. Entenderam o que eu falei? Voei muito, gente? Não. Sabe em quanto tempo isso aqui deu certo? No segundo bloco. Porque os pedreiros e os ajudantes foram escolhidos a dedo. Eram caras que já sabiam, o mestre confiava e os caras confiaram no mestre. O encarregado estava sentado com a gente na mesa. Muito bem. E aí, então, eu defini a forma como eu ia reorganizar o trabalho no tipo. Primeiro, a equipe é própria, então eu vou ter novas formas de definir tarefa. Cara, o cara está acostumado a ganhar por metro quadrado. Tudo bem, eu posso calcular por metro quadrado, mas a unidade de controle agora é bloco. E ele vai ter que trabalhar por bloco. E se ele perceber, pô, o cara eu estou num ciclo de 5 dias de laje, e o cara só faz contrapiso. Ele faz o contrapiso em 2 dias, ele vai fazer o quê nos outros 3 dias? Vai descer e carregar bloco no térreo? Vai fazer muro de divisa, fora da tarefa, ganhando só o que está no cartão? Não é muito melhor ele ficar na tarefa o tempo todo e ganhar mais? Ele vai correr atrás e a gente vai ter mais controle. Eu tenho meta de curto prazo para cada meio período. Em função do ritmo de produção, eu defini sequência de subida e destino da subida, tanto da minigrua quanto dos cremalheiros. A unidade de controle passou a ser 1/3 do pavimento, com um ciclo de 2 dias por bloco. As reuniões de planejamento sempre semanais. Quanto tempo eu tenho? 10, tá bom. Reuniões de planejamento sempre semanais. Foco sempre olhando para frente. Dificilmente uma reunião de planejamento que eu participo, eu vou cobrar quem é o culpado do atraso. Mas vocês podem ter certeza que eu vou lutar por 1 dia para buscar o prazo de volta. 1 dia faz falta. A postura do planejador na reunião semanal, ela é fundamental para conseguir aglutinar a expertise de todo mundo. Fazer os caras continuarem junto. Porque senão a reunião de planejamento vira uma reunião de desculpas. E aí o planejamento perde força. Eu fui convidado para ir numa obra muito grande no Nordeste, muito grande. Acho que é a maior obra da Petrobras nos últimos 20 anos. O departamento de planejamento da construtora que eu fui visitar tinha 200 pessoas. 200 pessoas. Eu cheguei no canteiro e o engenheiro que me recebeu, era o diretor, ele me pediu para falar para o grupo que estava tendo uma reunião de posicionamento de obra. Tinham 400, 300 pessoas no auditório e eu tinha que falar de microfone para poder me comunicar com o time. 90% dos relatórios eram relatórios que o cliente exigia, no caso a Petrobras. Ninguém se preocupando em fazer a ponte do planejamento com a produção. Eu acho que é esse o gap que a gente tem que aproveitar. Hoje em dia, o planejamento trabalha estanque em relação à obra. Quem domina o processo de produção é a obra. A inteligência do processo de produção está no planejamento. Quem faz o planejamento tem que ser a obra. E qual é a missão do planejamento? A missão do planejamento é trazer para o planejamento da obra expertise, as experiências da empresa, de tal maneira que aquela obra tenha vantagem competitiva em relação a outras obras. Se a gente não fizer desse jeito, o que está literalmente de acordo com o que a Toyota fez, autonomia. Como é que eu posso, numa empresa que tem 450 canteiros no Brasil, querer que o cara que está lá em São Luís do Maranhão tome a decisão que o diretor tomaria se ele estivesse no canteiro? Não dá, não tem como supervisionar. E daí eu boto um time de planejamento que vai uma vez por mês fazer uma medição e ai do cara se ele sair do plano, vai perder prêmio. O modelo é reativo. Então, entre perder o plano, perder o prêmio, ou acabar a obra no prazo, o que ele faz? É lógico que ele vai buscar primeiro não perder o prêmio, porque o atraso desse mês eu tiro no próximo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E daí todas as atividades que não estão no caminho crítico vão andando para a direita. E daí elas viram críticas, porque um prédio normalmente tem 5.000 linhas, 5.000, 6.000 linhas de cronograma. No começo, quando você monta o teu cronograma, ele é muito bonito, ele é a tua cara, teu filho, está lá do teu lado.
Mas depois que a obra vai andando, esse não entrou, o outro não entrou, muda a precedência, muda a duração, a obra vira um monstro. E se você não dominar a tua rede, você vai passar a ser vítima da data que aquela rede te dá. E se você cair no conto de acreditar que o caminho crítico é único na obra, você está frito. Estou cansado de ver, a estrutura é caminho crítico. Mentira. Quem já fez uma rede ou analisou uma rede, estrutura normalmente é caminho crítico até o quarto, quinto pavimento. Depois já vem os outros serviços. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Legal. Grande foco na redução de arremates. A terminalidade passou a ser foco de cada equipe, porque o ciclo era tão curto e tão rápido, e 3 equipes trabalhando no mesmo corredor, que se eu deixasse entulho no corredor, minha obra parava. Concorda comigo? Essa foi a grande dificuldade, garantir a saúde do meu corredor, porque tudo circulava por lá. Essa obra tinha uma sorte, eu tinha 2 escadas, uma em cada canto, então eu tinha acesso, mas eu tinha que garantir a circulação também. Todos os fornecedores complementares passaram a trabalhar com foco no ritmo padrão. E aí, para quem estudou um pouquinho de Lean, Takt Time. Takt Time é a batida da obra, é o ritmo de produção. Todo mundo falava de 2 blocos. Quando eu perguntava em que bloco você está, eu estou no 3 do 11. Estou no bloco 3 do pavimento 11. Todo mundo.